Qualquer que já tenha estudado com rigor os detalhes da obra salvadora no que diz respeito à sua execução, sabe, e sabe muito bem, que não sobrou espaço para nenhum tipo de exagero, como, por exemplo, para o uso abusivo de adjetivos superlativos que pudessem ser aplicados em relação ao Senhor Jesus. Ele fez tudo muito mais que a mais brilhantemente pudesse imaginar chegasse a ser feito. E ele o fez em tudo o que fez. Superlativar é impossível. Dizê-lo magnífico é pouco. Perfeito, soberbo, fantástico, incrível, sublime, e quantos adjetivos existam na língua portuguesa para a exaltação de uma pessoa ou de ações de uma pessoa, não dizem ainda o que Deus, o Pai, pensa e atribui ao Filho como Salvador. Como o Verbo eterno na glória, ele já era o que era, Deus juntamente com o Pai, não sendo o Pai, é claro. Como Deus, como o Filho unigênito, ele era e foi perfeito. Perfeito em obediência, perfeito em santidade, perfeito no caráter. Mas isso precisava ser demonstrado como homem, vestindo um corpo de carne e sangue, e ficando à mercê do inimigo, sendo cirandado por ele por toda a extensão de seu ministério. Foi aí que ele fez jus a todos os superlativos que a gramática de qualquer língua possa admitir, ainda que sejam pobres em significado. O Verbo eterno, é claro, não assumiu um corpo para demonstrar ser capaz de curar, de dar prosperidade, e nem para ser responsável pela exaltação espiritual de ninguém. Isso tudo, curar, dar casa com piscina e carro importado, ele poderia fazer lá da glória mesmo, sem precisar assumir a condição de homem. Ele assumiu um corpo para ser o salvador de pecadores, que sem sua intervenção não teriam como se ajustar à perfeita justiça do Pai Todo-Poderoso. Foi a falta da percepção dessa tremenda verdade por parte de alguns remidos hebreus que ensejou, que motivou as afirmações produzidas pelo Santo Espírito através do escritor, como se lê: o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, de 7 a 10. Convidamos o nobre ouvinte para juntos acompanharmos a linha de raciocínio que o Senhor Santo Espírito imprimiu nessa escritura, através de seu instrumento humano, o escritor. Por qual razão Jesus, que viera para morrer, ele foi o único homem que nasceu para morrer? Todos os demais nasceram e nascem para viver, sendo a morte de cada um fruto da incapacidade física de continuarem vivos ou de continuar vivo cada um. Como, pois, Jesus, que nasceu para morrer, suplicava ao Pai que o livrasse da morte? O Senhor de fato suplicou pela vida? Não, pois ele afirmou: agora a minha alma está abalada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para isto que me sobreveio esta hora. João 17, 12, 27. Ou seja, foi exatamente para a hora da morte que o Senhor se fez homem. Vivendo, Jesus demonstrou ao universo todo sua perfeita convivência com a santidade e com a justiça do Pai. Mas vivendo como qualquer grão,
ele viveria só. Sua morte, como a morte de qualquer grão, é que resultaria no aparecimento de muitos outros grãos. Segundo sua própria afirmação, Jesus não suplicou ao Pai que o fizesse escapar da morte física. E como é que ficamos? O escritor aos Hebreus, referindo-se obviamente ao relato do Getsemane, onde o Senhor proferiu frases célebres como: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, e meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 38 e 39, o escritor aos Hebreus afirmou que o Senhor suplicou por sua vida, enquanto o Senhor mesmo disse ter vindo para dar sua vida. Não seria essa uma daquelas contradições que os inimigos da Bíblia conseguem ver, não? Contradição nenhuma. A angústia do Senhor Jesus no Getsemane e na cruz, quando bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Nada tinha a ver com a morte física. Os dois malfeitores, por exemplo, estavam igualmente crucificados e pelo mesmo método de crucificação. Reclamavam, é verdade, mas da situação em si. Todavia, não reclamavam como se estivessem apavorados pela proximidade da morte. Não há registro disso. A oração com clamor e lágrimas dirigida ao Pai era para, em sendo possível, não ter que suportar o Senhor o momento inenarrável da separação, da perda da comunhão, que teve que acontecer, mesmo tendo Deus ouvido seu clamor. Ora, mas se Deus ouviu o clamor do Filho, por que então o Filho não foi poupado da morte e nem da separação, tendo que exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi ouvido ou não foi? O ter sido Jesus ouvido significa que Deus considerou em alta estima a vontade do Salvador de jamais separar-se dele, Pai, e que a separação não seria, como realmente não foi, por sua causa, por causa do Senhor Jesus, por alguma coisa má que ele tivesse feito ou tivesse praticado. Esse ouvir do Altíssimo foi demonstrado na ressurreição. Deus ouviu e levou em consideração o clamor do Filho e mostrou que o ouvira, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua destra, revestido de glória. Quanto a morrer, o Senhor morreu. Quanto a ser abandonado na cruz, foi ele abandonado na cruz, mas por causa dos pecados daqueles que nele haveriam de confiar, invocando-o como Salvador e para Salvador. O verbo eisakoio, ouvir, foi flexionado no texto abordado na voz passiva. Deus, o Pai, ouviu a oração do Filho e o Filho foi atendido. De que forma? Sendo, como afirmamos, ressuscitado pelo Pai e sendo assentado à sua destra, possuindo toda a autoridade. Aquele indescritível momento de separação na cruz foi apenas um momento indescritível, contudo, não perpétuo e menos ainda eterno. Foi um momento extremamente doloroso, mas apenas um momento. Mesmo sentindo pavor por causa daquele momento, chegando a suar gotas como que de sangue, Lucas 22, 44, o Senhor pacientemente submeteu-se. E então, como está escrito, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Não teria sido difícil o Senhor ter se livrado daquilo tudo. Ele disse a Pedro no momento de sua prisão: pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Considerando-se uma legião romana composta por
6.000 soldados, 12 legiões de anjos seriam 72.000 anjos. E o Senhor disse: mais de 12 legiões. Não ficaria pedra sobre pedra em lugar algum em todo o território do Império Romano. Mas o Senhor não orou. E nós, remidos, conscientes, o louvamos e o adoramos reverentemente por essa oração que não chegou a ser feita. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. E se o Senhor tivesse orado, sua vida teria sido poupada e seu sangue não teria sido vertido, mas não haveria salvação. Não teria havido salvação para ninguém, nunca. Ele não orou. Ele foi preso, humilhado, crucificado e morto, sendo inocente, imaculado e justo, e não se valeu da ajuda de um anjo sequer. Em razão disso, foi então escrito: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, ou de eterna salvação, para todos os que lhe obedecem. Sendo ele consumado. O período probatório do Senhor Jesus, o período em que ele se mostrou absolutamente obediente a toda a lei, foi igual a meia semana profética, 42 meses ou 3 anos e meio. Tanto quanto será o tempo dado de absoluto domínio ao anticristo, Apocalipse 13:5. 3 anos e meio, 42 meses, 7 vezes 6, 42 meses de absoluta obediência à lei. Na contramão, o anticristo, em igual período, 42 meses, 42 meses de completa liberdade, fará oposição ao Altíssimo, afrontando toda sua santa vontade. O Senhor foi consumado em 2 aspectos. No primeiro, como homem perfeito, sobre quem não se lançou qualquer tipo de culpa que pudesse ser provada. O segundo aspecto foi aquele no qual ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Só satisfeitos esses 2 aspectos, alguém poderia ser a causa ou a causa da salvação de outrem. Questão de moral e de ética. Moral na perfeição, ética igual à voluntariedade. Sendo perfeito, moral e espiritualmente, o Senhor não podia nem poderia ser morto por qualquer circunstância, segundo Levítico 18:5. O Pai estava pronto a socorrê-lo tão logo ele orasse. Assim, seu sacrifício foi livre, espontâneo e moral, sendo, portanto, totalmente aceitável como a causa da salvação eterna de pecadores. O termo aitios, causa, razão e autoria, restringe ao Senhor Jesus todo o mérito da salvação de todo e qualquer remido. Ninguém jamais foi e nem será a causa de sua salvação, como advogam muitos religiosos por esse mundão afora, pregando obediência, subserviência, perseverança, fidelidade no dízimo e nas ofertas, observância de mandamentos, guarda de dias, juízo investigativo, purgatório, intercessão de Maria, de santos e santas, reencarnações, boas obras, etc. Nada disso vale, porque jamais valeu como causa da salvação de ninguém. Todos os que vão estar na glória, lá estarão por causa dele. Ele é que se fez a causa da eterna salvação. E ele não é uma causa, nem mesmo é a maior causa, a causa mais importante ou a mais sublime. Ele veio ser a causa, artigo definido e bem definido. Quem não quiser, não queira. Agora, ou o invoca como Salvador, ou enfrentará a justiça eterna sem dó nem piedade.
e sem 1 milímetro de misericórdia. O texto elimina também